Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 366 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que mais doida do que eu, que tenho essas ideias malucas, é ela que apoia essas ideias malucas. Ah, isso é verdade mesmo. Eu sou a Adriana e eu sou uma farmacêutica comunicadora e eu estou aqui com o Paulinho. E ele sim, gente, ele tem formação na área de comunicação, tudo certinho, direitinho. E nós estamos aqui para lançar essa doideira que é essa semana completa de podcastirmãos.com. O patrão ficou louco! De segunda a sexta, nós teremos programas inéditos aqui na sua programação, no seu feed, onde você estiver acessando os podcastirmãos.com. Porque há 2 semanas nós participamos do Vocari, como você bem sabe. Uhul! O que é o Vocari, esposinha? O que é o Vocari? O Vocari é um movimento da AMTB, da Associação de Missões Transculturais Brasileiras, que trabalha com a juventude cristã. O Vocari não tem a pretensão de ser o movimento, mas é uma ferramenta onde conecta a juventude cristã através da sua vocação ao reino de Deus. Olha só que legal. Muito bom, nós participamos, foram 4 dias incríveis. Sim. A gente aprendeu muito, correu muito, perdemos disputou. voz. E na tarde de sábado, No dia 22 de junho, às 16 horas, pra ser correto. olha só, De 2019, vai que a pessoa tá ouvindo, sei lá, em 2025. depois de tudo que as pessoas ouviram, depois de terem participado de muita coisa, já tinham participado de 3 oficinas, já tinham conversado nos pequenos grupos, discutido muito sobre vocação. No sábado à tarde, a gente reuniu em 5 locais diferentes, 5 acontecimentos que foram os insights, que foram momentos de bate-papo e interação com a galera, onde a gente podia reverberar, onde a gente podia trabalhar melhor os assuntos que já estavam sendo discutidos durante o Vocari, para trazer uma melhor compreensão daquelas pessoas. E esses assuntos foram registrados em áudio. Cara, muito legal, muito legal. A estrutura do Insight foi muito interessante. Ele começa com TED, onde os participantes eles dão pequeno, palavras de 10 minutinhos. São por volta de 10 minutinhos em que os convidados contavam de sua jornada de vocação dentro do assunto que estávamos propostos a discutir. Sim, aí depois que os participantes falaram, desse TED por 10 minutos cada um, depois aí o Paulinho, digníssimo aqui, promovia algumas discussões, algumas perguntas, alguns levantamentos, e aí foi muito legal, assim. E isso aconteceu 5 ao mesmo tempo, ou seja, eu não pude estar nos 5 ao mesmo tempo. Verdade, é verdade. E você que tá ouvindo também, se você estava lá no Insight, você também não estava nos 5 ao mesmo tempo. Exato. Então o pessoal que participou do Vocari e conseguiu participar só de um Insight está ansioso para ouvir os outros 4. É verdade. E você que não esteve no Vocari terá a oportunidade de ouvir os 5 bate-papos que nós tivemos, os Insights. E é isso que a gente traz aqui nesta semana. A ideia original era espalhar isso durante o ano, porque dá um grande trabalho de edição, de publicação, de divulgação, mas a gente decidiu não fazer isso. Principalmente porque o evento acabou de acontecer. É legal a gente ter isso recente na cabeça das pessoas, não deixar o tema ficar muito lá pra frente, e também porque nós tivemos o apoio de um grande parceiro nosso que resolveu assumir a bronca e fazer isso acontecer. Então veio a Christian Vision e falou com a gente: vocês não podem deixar isso sair lá na frente só, a gente precisa colocar isso disponível, a gente tem que aproveitar esse momento que todo mundo estava reunido, todo mundo quer ouvir esse conteúdo aí pelo Brasil, pelo mundo, as pessoas que não participaram. Então a CV veio, possibilitou que isso acontecesse, e a gente tem esses 5 programas nessa semana aqui pra você ouvir, pra você compartilhar, pra você ajudar a fazer barulho entre os que estiveram do Vocari e os que não estiveram também. E o que é a Christian Vision, esposinha? O que é a Christian Vision? A CV é uma organização que tem o desejo de servir e equipar a igreja local na sua tarefa de evangelismo e discipulado. E eles têm várias iniciativas para realizar isso. E uma das principais ferramentas que eles têm é o aplicativo ISRI. Sim. Porque assim, a Christian Vision entendeu que todos nós somos responsáveis por evangelizar. Todos nós somos responsáveis para falar da palavra do reino de Deus para todas as pessoas, para trazer as pessoas para Cristo. E, gente, muitas vezes é muito difícil evangelizar, né? Principalmente nesse mundo louco aí, com muita coisa acontecendo, muita coisa diferente. Nesses insights a gente falou muito sobre isso, porque às vezes a gente perde muito tempo só falando com crente, né? É verdade. A gente faz filme pra crente, faz podcast pra crente, faz música pra crente, quando na verdade a nossa missão é levar o evangelho. E a gente tem que ser sal e
luz lá fora, né? Que é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Olha e a gente só vai isso. fazer isso se a gente conseguir chegar nas pessoas que ainda não receberam essa luz. E aí a Christian Vision lançou o aplicativo Yes He Is. O aplicativo Yes He Is é uma ferramenta para ajudar você a evangelizar pessoas. Então, quando você instala o aplicativo Yes He Is, que está disponível na Play Store e na Apple Store, você consegue acessar lá e instalar facilmente. É um aplicativo leve, 25 MB tem no Android na instalação que eu fiz, então é coisa simples, mas ele já, desde o momento que você instala, ele já vai te direcionando para te ajudar a tomar iniciativas em prol da evangelização dos seus amigos. E é importante não só para você, por amor ao próximo que você tem, para você alcançar o próximo pro Evangelho de Cristo, mas para você também ter as suas convicções, para você ter a sua vocação. Então, gente, é muito legal. Vai aí, ó, segue a dica, aplicativo Yes He Is, baixe agora, utilize. E, cara, né, naqueles momentos que você tá com seu celular na mão, vamos lá dar uma fuçadinha, vamos conhecer mais o aplicativo. E ele vai te lembrar também a tomar algumas iniciativas. Então você vai escolher o seu perfil de usuário e ele vai te direcionando no caminho da evangelização dos seus amigos, tá bom? Procure o Yes He Is aí nas lojas de aplicativos, instala já e a gente vai lembrando você durante toda a semana aqui nesses 5 programas especiais dessa semana maluca de Irmãos.com. Volte todos os dias porque vai ter novidade aqui no seu feed. Sim, agora você não tem desculpa mais pra falar que não sabe evangelizar seu amigo, viu? Isso. Vamos lá com o Paulinho, direto de Maringá do Vocari, para conduzir o primeiro insight, onde a gente falou, por que não, de comunicação. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com do Vocari entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui no Insight do Vocari 2019. Eu quero ouvir vocês fazendo barulho! É muito legal que estão acontecendo 5 insights ao mesmo tempo e parece que os 5 estão aqui porque a galera gritou forte pra caramba. E nós estamos aqui em um desses 5 insights e hoje a gente vai falar aqui, por que não, de comunicação. A gente tem muito conteúdo de comunicação no podcast Irmãos.com e hoje a gente trouxe aqui 3 pessoas para conversarem com a gente sobre comunicação, que vão falar um pouquinho da jornada deles de entender a importância da comunicação na sua vida. São de 3 áreas diferentes, então vamos receber com palmas William, Fernanda e Arlen. Eles vão se apresentar adequadamente, vão dizer porque estão aqui. Os que estão no Vocari já ouviram os testemunhos deles, mas eles vão dar uma abordagem agora voltada para a área de comunicação, para vocês entenderem melhor o contexto todo da vocação deles, e depois vocês vão fazer perguntas, a gente vai interagir aqui para fazer esse bate-papo fluir da melhor maneira possível. Vamos começar com o William Romero. William, o microfone é seu. E aí, gente, tranquilo? Tô um pouquinho nervoso pra resumir em 10 minutos, né? Bom, dando um spoiler aí, se você não viu Game of Thrones, desculpa, mas no último capítulo a gente ouviu que histórias importam, não é isso? Histórias importam. E mais ou menos sobre isso que eu quero falar. Quando eu penso na vocação e na comunicação, meio que preciso caçar isso na minha vida. Isso tem uma aproximação, às vezes ela se distancia, às vezes vem de novo. Uma das minhas primeiras memórias de infância são as revistas de lombada amarela, que minha mãe tinha uma coleção desse tamanho aqui. Alguém sabe do que eu tô falando? National Geographic, certo? Aquele era meu mundo quando eu era criança. Eu gostava de imergir naquelas fotos maravilhosas que todo fotógrafo gostaria de alguma maneira participar. E eu tinha aquela coleção que minha mãe às vezes deixava eu tocar e folhar. E aquilo, me fascinava. A revista me fascinava, fotografia me fascinava. E a questão cultural, a questão de enxergar o mundo através das imagens, cara, isso é uma das minhas primeiras memórias e realmente fez parte de mim na minha infância. Quando minha mãe também musicista, me aproximei da música, toquei instrumento, daí na igreja entrei para Ministério de Louvor bem cedo, participando dessa área dentro da igreja. Então a minha adolescência, a minha juventude sempre teve essa questão artística, um grande desejo de trabalhar com foto, mas também muito inserido com a música. Minha primeira faculdade que eu quis fazer, que eu desejei fazer, foi fotografia. O ano que eu fui prestar o vestibular, era o primeiro vestibular para fotografia do Senac em São Paulo, mas a minha realidade financeira não permitia eu participar disso. Acabei prestando para jornalismo.
fiz 2 anos de jornalismo pensando na foto. Lembro do segundo ano, trabalho de fotojornalismo, eu fui cobrir invasões do Sem Terra em São Paulo. Foram 8 invasões, quase fui preso. Foi legal, era a experiência que eu queria. Super jovem, a fotografia ainda era filme, não era digital. Fiz alguns casamentos de amigo, alguma coisa assim. Então tive uma aproximação com foto, mas também por questões financeiras eu não consegui dar sequência a essa parada. Surgiu uma oportunidade, estava sem emprego, não estava conseguindo pagar a faculdade. Surgiu a oportunidade de eu ser ministro de louvor na minha igreja de tempo integral. E eu acabei então abandonando o jornalismo, esquecendo a fotografia e assumindo a questão da música. Então assumi o ministério de louvor da minha igreja, que se a gente for pensar um pouco, também tem a ver com comunicação, certo? Mas de uma outra maneira, acabei indo para a faculdade de musicoterapia, que é bastante interessante também, porque não é faculdade de música. Então a música, ela está focada na performance da música em si, na execução. A musicoterapia, ela está focada na comunicação não verbal, na terapia, no uso da música, esse instrumento, na relação com o outro. Pensando então que minha vida ia enveredar para essa questão da música e tudo mais. Mas então, de repente, aquele burburinho que eu não sabia o que era, começou a ganhar vida e um chamado estava nascendo no meu coração e ele estava apontando para o continente africano. Mas uma coisa que eu tinha medo, principalmente depois de ter trabalhado com a igreja, era de me tornar uma pessoa de outro mundo. Eu tenho muito problema com crente, desculpa falar isso. Tenho muito problema, cara. Eu não consigo entender, principalmente na área de comunicação e de artes, eu não consigo entender por que a galera crente é tão pra trás. Não consigo entender. Tipo, o cara tem um negócio assim, Universal Studios, daí ele se converte, ele fecha tudo e vira Jeová Jireh, vai trabalhar dentro da igreja, tá ligado? Então assim, sempre tive dificuldade com isso. Quando eu comecei a sentir chamado por missões, eu queria trabalhar com música no continente africano. Mas tudo que chegava pra mim de oportunidade era pra trabalhar dentro da igreja. Cara, Deus tá me chamando pra ser missionário, não pra trabalhar com crente. Pra ser missionário, você tem que estar no meio dos não crentes, certo? Então, essa dificuldade também estava no meio missionário. Então, as oportunidades que surgiam vamos dar aula de teclado, de música pra filho de missionário. Ah, legal, não tenho nada contra, mas não é pra mim, cara. Eu quero descobrir uma banda em Nairobi, eu vou aprender a tocar música africana e vou rodar com eles, cara. Eu quero ir tocar no bar com a galera, porque é lá que a gente precisa ser luz, não é dentro da igreja. Então eu sempre tive esse problema com relação à vocação, com a música e tudo mais. Dei uma passada por Jocum, trabalhei com o Ministério de Louvor em Jocum, também não encontrei esse espaço pronto, mas assim, foi um ambiente que me ajudou a pensar minha vocação nesse sentido, a usar a música de alguma outra maneira. Mas então na hora de ir para a África, quando chegou esse momento, eu fui para MIAF, como missionário da MIAF para a África, e daí realmente a vaga que tinha era para trabalhar com música numa tribo no Sudão do Sul. Isso para mim foi fantástico, porque quando eu cheguei nesse ponto, além da faculdade de musicoterapia, eu já tinha feito a faculdade de teologia e tinha feito uma pós-graduação em antropologia, porque eu queria fazer com que a música, com que a comunicação tivesse um sentido cultural, porque a comunicação que a gente se comunica aqui em português não é a mesma no Sudão do Sul. Se eu quero me comunicar no Sudão do Sul, se eu quero comunicar mensagem, por isso que a gente é missionário e é extremamente importante a comunicação que a gente tem para falar, eu preciso aprender a língua deles. Então tive que aprender a língua Lupite. Eu precisei aprender a me comunicar com os Lupite. Precisei comer com os Lupite. Eu precisei entender como que eles viam o mundo para eu comunicar o evangelho para eles. E a ideia da música era para ser assim, usar a música no desenvolvimento da comunidade, para estar inserido culturalmente ali. O que não aconteceu, porque em Lupite a música era ritualística. Os instrumentos ficavam guardados numa oca sagrada, em que as pessoas não tinham autorização para entrar e tocar. Então eu não consegui, sabendo que estaria lá por um determinado período, não consegui desenvolver a música. E daí, de uma maneira fantástica, após 15, quase 20 anos, eu tinha uma máquina fotográfica lá. E Deus, de alguma maneira, falou: cara, por que você não vai usar isso? Por que você não vai registrar a luz que eu estou derramando sobre esse povo através do seu olhar? E daí criar conexões. Porque a gente fala de ministério, mas é isso, nós
cabeça fica presa dentro da igreja. Então a gente fala, fotografia, o que eu faço? Eu vou tirar foto de culto? Então a gente não consegue visualizar, porque a gente crente, a gente diminui as possibilidades, quando na verdade a gente tem que ampliar. Então a fotografia me deu essa possibilidade de comunicação na tribo e criou vínculos realmente, isso aconteceu. Tem algumas fotos no stand da MIAF, se você quiser dar uma olhadinha lá rapidinha. Então a fotografia aconteceu enquanto ministério missionário na tribo Lopite. Depois desse tempo no Sudão do Sul, comecei a orar, falar para Deus, onde o Senhor quer me usar? Porque eu não queria voltar para a música. Já beirando os 40 anos, eu não queria ficar transitando entre as linguagens. Então eu resolvi que eu queria trabalhar com fotografia. Mas em oração, eu e minha esposa, buscando saber para onde ir, como fazer, começamos a entender que Deus estava direcionando a gente para o mundo muçulmano. E daí, também as pessoas olhando para minha fotografia, olhando para a questão que eu estava fotografando, começaram a falar, cara, tem gente trabalhando lá com uma empresa de fotografia no norte da África, eu acho que seria uma boa ideia, uma boa oportunidade para você. E isso realmente aconteceu. Então fui para o norte da África, trabalhando com negócios em missões. Então se você não sabe, no mundo muçulmano você não pode ser missionário, certo? Você não pode entrar no país como missionário. Sou missionário, tô aqui. Então eu entrei em sociedade com essa empresa de fotografia e nós éramos fotógrafos no norte da África. Então fazendo o quê? Tirando fotografia de tudo que aparecia. Então fotógrafo de casamento, fotógrafo de produto, ensaio, editorial, tudo que aparecia ali. E para mim foi a primeira vez em 10 anos de missões que realmente a coisa caiu, a roupa se encaixou em mim. Porque, de novo, eu sempre acreditei que o lance ministerial era para estar no meio da sociedade, não era para estar no meio dos crentes. E o Business as Mission, o negócio em missões, realmente acontecia nesse sentido, porque eu saía todo dia para trabalhar, clientes que eu estava em contato por causa da fotografia e usando isso não só para compartilhar, mas usando essa vocação artística, essa vocação missionária. Pô, que baita oportunidade, tô indo fotografar casamento, eu vou ficar com o noivo. Bicho, eu tô 1 hora com o noivo se arrumando, tirando foto dele. O cara olha pra mim, sabe que eu não sou do norte da África, sabe que eu não sou árabe e fala, você não é muçulmano, né? Não, eu sou cristão. Cara, 1 hora pra conversar com o cara. Ou senão eu tenho uma empresa, meus funcionários são muçulmanos, recebo uma estagiária, estamos conversando sobre foto, tô ensinando ela sobre foto e falo, cara, fotografia significa escrever com a luz. Você sabe o que Deus diz em João capítulo 8? Que Jesus, o Filho de Deus, é a luz do mundo. A gente só pode enxergar a vida através dele. Cara, que baita oportunidade, bicho. Então assim, você está inserido num meio em que você pode usar ou deve usar a sua vocação, a sua profissão para ter relacionamento com as pessoas que importam, as pessoas que Deus te chamou para fazer algo. Então, a minha caminhada com comunicação foi primeiro com música, passa pela fotografia e daí temos várias histórias talvez para contar sobre isso, mas para mim a minha pegada, a minha questão é como realmente manter a vocação num meio cristão que eu considero que ainda luta para entender isso, porque faz essa separação muito grande entre sagrado e secular. Então eu tenho tentado caminhar nesse sentido, não com todas as respostas, mas tentando construir algo nesse sentido. Valeu. Muito bom. Fernanda, qual é seu sobrenome? Vitivitsky. É tá. Chatíssimo. São 2 Vits, um Vit e um Vitsky. Vitivitsky. Fica mais fácil. Muito bem, Fê. Mas você ganhou o sobrenome do marido? Você não, aceitou? O do você Rafa não é Carrilho. Não, eu peguei. Ah, tá bom. É mais Na fácil. verdade, eu fui burra. Devia ter tirado o Vitivitsky, né? Não, deixa lá, ô louco. Não, todo mundo acha chique. Eu muito acho divertido. Eu amo meu pai, minha família, lá daquelas regiões lá, mas... Nossa, cada ligação é W-I-T-W, isso. Muito bem, vai lá, Fê. Conta a sua jornada de vocação. Bom, gente, eu queria começar contando uma história pra vocês. Quando eu tinha mais ou menos 9 anos de idade, eu vim de uma família muito problemática. Meus pais tinham um casamento extremamente conturbado. E eu lembro que eu tava na cozinha, eu tava esquentando uma comida no micro-ondas. O micro-ondas tava em cima da geladeira, então eu tava em cima de um banquinho. E aí eu tava esquentando aquela comida e eu olhei assim pro quintal. Tava num momento muito tenso ali na minha família. E eu olhei pro quintal
Eu falei assim, Deus, se o Senhor mudar a minha família, eu vou virar missionária. Escrevi isso no meu diário, que eu tenho um diário desde bem pequenininha, e fiz essa oração com Deus ali. Doida, né? Porque se Deus não mudasse, eu nunca teria virado missionária. Mas, e depois de mais velha, já adolescente, naquela época pré-vestibular, eu não sabia que curso escolher, tal. Eu lembro que eu tava conversando com meu pai dentro do carro, meu pai tava dirigindo, eu tava sentada, e aí eu, ai pai, não sei o que eu faço, tal, de vestibular, e ele falou assim, filha, vou te dar um conselho, você pode virar o que você quiser, só não vira missionária. Eu falei, ai pai, tarde demais. Mas isso ficou muito forte, assim, no meu coração. Então, meu nome é Fernanda, tenho 29 anos. Eu sou casada com o Rafa, meu marido maravilhoso. E ele também é missionário. Eu sou missionária da CRU, na Espanha, que é a agência pela qual a gente se filiou. Se chama Ágape, ali na Europa. E formada em arquitetura e urbanismo. E hoje eu vou tentar falar um pouquinho mais com vocês a minha relação, missão, vocação e redes sociais. Hoje tá tudo bem já com meus pais, minha família está bem. Virei missionária e Deus realmente transforma minha família. Glória a Deus por isso. E meus pais hoje me apoiam. Meu pai tinha muito medo, na verdade, quando ele me falou aquilo. Não é porque meu pai é mau, nada disso. Ele é cristão, mas meu pai tinha muito medo de eu ser pobre. O que foi que aconteceu? Não só de ser pobre, mas de eu não ser rica. Mas hoje meus pais me apoiam de várias maneiras, amam o nosso ministério e eles verem os frutos do nosso ministério, fez eles acreditarem mais e hoje eles estão com a gente nessa. Ontem assistiram a live, mandou mensagem falando que estavam muito orgulhoso e tal. Inacreditável as coisas que Deus faz. Eu cresci então num lar cristão e eu sempre tive muito contato com o Jocum. Alguém conhece Jocum Kings Kids aqui? Alguém já participou de campanha de Kings Kids? Ai, que legal! Leva esta luz. Nossa, é muito legal, eu adorava. E então eu sempre tive esse contato com campanhas evangelísticas. Eu comecei aí em Kings Kids com 6 anos de idade e parei acho que com 17. Então foram bastante anos aí com Kings Kids e durante esse tempo também sempre participei de outros projetos, estive muito envolvida. Eu não sei se aquela minha promessa para Deus acabou meio que direcionando eu estar sempre envolvida com projetos de missões, mas já um pouco adolescente eu senti no meu coração muito forte um desejo de estar fazendo coisas fora. Então, eu fiz um intercâmbio de quase um ano na Inglaterra e eu morei neste lugar com pessoas de mais de 30 países diferentes. Foi uma experiência muito marcante para mim com o transcultural. Depois tive a oportunidade de fazer um projeto no Paraguai. Depois, já com o Rafa, a gente, como namorados, decidiu ir pro Egito. Então, sempre houve uma conexão muito forte com o transcultural. Eu acho assim que a decisão, né, final por missões, hoje nós sermos missionárias, foi uma decisão muito racional e baseado em experiências reais. Isso me ajudou muito a quando a gente tomou a decisão, que eu já vou chegar lá, como missionários a tempo integral, ela foi uma decisão muito... A gente sabia onde a gente estava pisando, né? Não foi um tiro no escuro. E depois disso, né, das viagens e tudo mais, eu decidi fazer o curso de arquitetura e urbanismo. Eu entrei no curso com um sonho muito grande de trabalhar com missões e arquitetura. Por isso eu fiz o curso de arquitetura e urbanismo. Só que eu me formei e casei. Eu me formei em fevereiro de 2015 e me casei em março. Foi logo depois. E eu acabei a faculdade muito desgastada. Alguém faz arquitetura aqui? O resto não tá aqui porque já morreu. Porque é um curso muito puxado. Então eu quis tirar um ano sabático. Eu casei, eu falei, eu quero viver uma vida normal. E aí eu me casei e criei outros projetos pessoais e tal. E logo depois que a gente casou, depois de um tempo curto, nós fomos pra Espanha. Rafael foi fazer o mestrado. A gente queria se preparar um pouco mais profissionalmente, estudar mais antes de escolher uma agência. E ali na Espanha, o Rafa esteve estudando e trabalhando. Eu não podia trabalhar por conta do meu visto. E ali na Espanha mesmo, Deus... Porque a gente sempre... Não que a gente adiava, mas a gente pensava que tomar essa decisão de ser missionário a tempo integral era algo muito sério, então precisava de mais tempo. Mas ali na Espanha, enquanto a gente estava ali já inserido na cultura, envolvido com as pessoas, já tinha aprendido o idioma. Ai, tem um menino de Málaga aqui, cadê? Malagueio, é que a gente morava em Málaga. E ali, Deus falou, agora é o tempo. Então, nós encontramos uma agência missionária que a gente se identificava, que é a Ágape, CRU aqui no Brasil. Só que o que aconteceu foi que, nesse tempo de escolher pela agência, decidir o país, que a gente decidiu pela Espanha, eu tive uma crise muito forte de identidade, porque eu era uma arquiteta que não trabalhava na área. O meu sonho de trabalhar com arquitetura e missões, eu não encontrava nenhum projeto onde eu pudesse, estando ali na Espanha, trabalhar. Então, eu estava num momento muito
vulnerável, assim. E junto com isso, nós estávamos tentando engravidar, era bem o comecinho da nossa tentativa. Então, assim, tava tudo ruim na minha cabeça. E eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, eu tinha o celular na minha mão, e eu falei, cara, eu preciso de um projeto meu, algo nesse tempo que a gente tá aqui. E eu decidi, então, criar um canal no YouTube, em 2016, eu acho que foi. E eu falei pro Rafa, eu tenho tempo, eu tenho a câmera, eu tenho facilidade com câmera, eu gosto disso. Os meus pais têm milhões de vídeos, eu desde pequenininha, eu era muito parecida. Então, eu fazia entrevista, show, nossa. Então, assim, eu já tinha essa facilidade. Eu falei, eu tenho tudo na minha mão, eu falei, eu vou fazer. E a gente começou o canal no YouTube e foi algo muito legal, assim, a gente poder compartilhar da nossa vida real, porque as pessoas tinham uma impressão, nossa, vocês estão na Espanha. Ai, missionário na Espanha, até eu, né, queria ser. Então a gente falou, vamos mostrar como é a realidade. Então a gente começou a mostrar um pouco da nossa jornada. Não necessariamente a gente criou um canal cristão onde a gente fala, oi, tudo bem? Eu sou crente, nada disso. Eu acho que nenhum vídeo a gente chegou até a falar disso. Tem gente que define um canal gospel, né? A gente abriu um canal e a gente começou a, por exemplo, criar conteúdos baseados na nossa vida lá. Então a gente tinha pouco recurso, como decorar uma casa com €1. Esses vídeos bem apelativos, essas legendas. Já fiz isso. Não faço mais. Mas era verdade. Foi com €1 mesmo. E aí a gente gravou um vídeo falando disso. A gente começou a criar conteúdo baseado na nossa vida real ali na Espanha, contando as dificuldades. Teve um vídeo até que o Rafael chorou. Tipo assim, uma exposição, né? Real. Acabei do YouTube migrando pro Instagram. Comecei a fazer stories também. Antes eu usava mais o Snapchat. Eu sempre fui uma pessoa muito da rede social. Gosto muito da rede social. Eu acredito que a rede social é uma ferramenta poderosa, boa na mão de pessoas boas e ruim na mão de pessoas ruins. Então, eu falei, quer saber? Eu vou começar a gravar stories também. E acabei, na verdade, até migrando hoje. Eu estou mais no Instagram que no YouTube. Comecei a compartilhar mais a nossa jornada também com relação à tentativa de engravidar. E acabou abrindo vários temas dentro disso, né? Eu acho que todos nós somos capazes de falar de várias coisas. E o que aconteceu foi que eu comecei a ter uma repercussão, eu não digo nem de números, tá? Porque eu nem sou muito a favor disso, mas não é que começou a crescer, mas como é que fala? Engajamento? O feedback começou a ser muito alto comparado ao tamanho daquilo que a gente tinha. Então, quando eu comecei a perceber, eu tava recebendo de 100 a 150 mensagens por dia, eu falei, tem alguma coisa acontecendo aí. Por mais que o Instagram não tava crescendo. Então, eu percebi que aquele conteúdo mostrado para poucas pessoas realmente estava chegando nessas poucas pessoas. E eu comecei a mudar o meu olhar sobre o celular, sobre a rede social. E foi quando eu decidi realmente usar o meu celular ali, o meu Instagram, como uma ferramenta de ministério, né? Então, aquilo que Deus falava muito claro no meu coração, eu compartilhava. Comecei a ser mais intencional na minha fala, nos nossos processos como missões, vai e volta. Não só conteúdo típico de YouTube, né? De maquiagem, coisa assim. Mas assim, falar coisas da nossa vida, aquilo que a gente vivia. E lógico, houve aquele preconceito, né? Os nossos amigos, você que tem vontade de usar o seu Instagram, sabe que o dia que você começar, provavelmente muita gente não vai gostar. As pessoas acham que o Instagram é uma ferramenta para blogueiros. E eu quero dizer que o Instagram é uma ferramenta nossa. E nós temos que ocupar esse lugar também. E entrando mais nesse meio, eu comecei a perceber que as pessoas que falam cocoseira, eu podia falar cocoseira no podcast cristão? A palavra que eu gosto em espanhol é tonteria. Tonteria. Era menos agressivo que cocoseira. Vocês colocam um pi ali no... E eu falei, por que essa galera ocupa, a gente não ocupa? É um lugar, não é um lugar só da blogueira, né? Eu não sou blogueira, por exemplo, mas por que eu não posso usar? Então eu também quero te incentivar, se você sente vontade de fazer isso, a fazer. Só que nisso, nós missionários, então, às vezes você pode perguntar, nossa, mas você é missionária e você usa o Instagram, né? Foi uma pergunta que a gente recebeu bastante, que algumas pessoas nos questionaram, e era uma preocupação minha também, porque eu pensava, cara, como que eu vou dividir a nossa vida? Pelo menos os missionários que eu conheci no campo missionário costumam esconder a vida, por uma questão de julgamento e tudo mais. E aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer, né? Missionária e me expondo. Então eu decidi, eu já tava fazendo isso já não tinha mais o que fazer, ou eu parava, ou eu continuava. Eu decidi conversar com uma mantenedora nossa, liguei pra ela no Skype, ela também era uma seguidora, e eu falei assim, fulana, você pode falar real pra mim, assim, numa boa. Como você se sente sendo minha mantenedora e me acompanhando nas redes sociais? Eu falei pra ela, pode falar a verdade, não tem problema, pode ser bem dura comigo. Eu já tava esperando uma resposta negativa. Eu falei, é pra parar mesmo, vamos parar com esse negócio de stories, de IGTV. E aí ela falou assim, nossa, Fer, faz tempo que eu queria te falar isso.
Eu quero te falar que eu tenho tido vontade de duplicar o nosso valor de apoio a vocês. Eu falei, glória a Deus. Porque eu ver que vocês têm usado todas as ferramentas de vocês para o reino me inspira a apoiar vocês, né? Então, ver que não existe algo escondido ou uma vida dupla, né? É o que vocês estão passando, é o que vocês estão vivendo. Eu não falo assim claramente na rede social, oi, sou missionária, nunca falei isso, talvez só tenha uma coisa ali ou aqui, mas de mostrar a nossa vida como ela é, as nossas dores, as nossas lutas, as nossas vitórias, as coisas como elas realmente são. E isso acabou virando um ministério mesmo pra mim. Hoje tenho a oportunidade de sair com meninas, são coisas que obviamente eu não posto, né, protege a privacidade dessas meninas, mas eu tenho a oportunidade de sair com meninas que conversam comigo pelo Instagram e até mesmo no ministério meu e do Rafa ali local na nossa cidade hoje, onde a gente tá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, pessoas chegaram através dos stories do Instagram por já ter uma conexão com a gente. Então acabou assim que a rede social virou um ministério junto com o nosso ministério. Hoje eu olho o Instagram como uma ferramenta nas nossas mãos. Então é isso que eu queria deixar pra vocês assim, se você tem o desejo, se você gosta disso, usa disso, ocupa este lugar que só você pode ocupar, ninguém pode falar por você. É isso. Muito bom, valeu, Fê. Uma coisa muito legal da Fê, que eu achei legal da apresentação dela lá no palco, todas as fotos dela pareciam fotos de estúdio, assim, né? Impressionante. Ela falou assim, ó, essa é a última foto do meu grupo de jovens lá na Espanha. Eu falei, por que eles foram no estúdio fazer foto? Que negócio é esse? Foi muito legal. Vai lá, Arlen Isaac. Thank you. Eu tô gostando muito a diversidade já de comunicação. Eu pensando na Instagram, pra mim. Instagram já esqueci que existe. Verdade, deve postar alguma coisa. Posta 5 coisas. Aí, 2, 3 semanas passa. Eu sou horrível na mídia social. E muito bom ver a variedade de comunicação que existe. Amo isso, amo. Porque pra mim, a área que eu fico apaixonado mais hoje é na lado de narrativa, das histórias de filme, que me impulsa, que eu amo. Tinha uma paixão pra aviação, eu tava indo nessa área, mas até hoje eu me lembrei, uma das primeiras memórias minha de mexer com vídeo foi durante um retiro de jovens lá em Arizona. Alguém tinha aquela gravador, né, de vídeo com VHS, aquela grandona, né, não sei quantos quilos que pesava. Eu não lembro quem filmava, mas pegávamos tomadas, a galera tava lá esquiando em algumas montanhas, grupo de jovens retiro, aí pegava as tomadas assim. Aí eu levei pra casa essa VHS, e aí tinha um tocador de VHS aqui que você conecta com o outro. Aí eu apertei play e gravei aqui, pegar aquela tomada, parava. Aí depois mudei pra outra parte que eu queria, apertei play aqui, gravava outra, né, aquela parte, fazendo uma edição super cru, super caseiro. Aí eu criei um videozinho do retiro. Aí no dia lá na igreja de apresentar, eu coloquei o VHS lá na máquina, aí tinha tudo sincronizado. Tinha uma música, um tocador de CD, né, do Audio Adrenaline. Aí eu tinha que tudo sincronizado. Apertei play aqui e aqui foi lá o áudio e o vídeo. Aí foi o highlights do retiro de jovens. Aí eu me toquei nisso. Uma coisa, não foi uma paixão. Mexi, toquei com isso. A vida foi passando. De repente, tô no Brasil. Deus tá movendo nossos corações de produzir uma ferramenta e a motivação de comunicar com as pessoas. A motivação, Deus moveu a nós de poder explicar de uma maneira clara, eficaz, dinâmica, o que é esse evangelho que nos impulsou a buscar nas ideias como é que nós podemos melhor comunicar e conectar com as pessoas. Uma das primeiras tentativas no projeto, que hoje é Tetelestai, começou com a minha esposa. Ela é incrível, muito dinâmica, mas a gente pensava, vamos ter crianças ao vivo. Ela estava aqui e sinceramente ela tinha aquele coisa de flanelógrafo, sabe? Aqueles figurinhos de pano que você bota Eles lá. Não sabem. Não. É. Isso é 2000, foi tipo 2006 para 2007. Isso não é algo antigo. Isso é tipo 2007 com crianças. A gente fez um teste, levamos para casa e falou, tá horrível. Nem eu gostaria de assistir. Nossa, que coisa horrível. Você fez um vídeo com flanelógrafo, tipo stop motion de flanelógrafo, é isso? Não, era tipo ela ensinando ao vivo, tipo estúdio. Ah, tá. Então, câmera nela, uma das crianças, reações.
Muito bom. Pois é. Aí voltamos falando, nossa, gente, lembra quando você era criança? Lembra aquela série? O cara tava lá no ambiente que ele falava, né? Falou sobre o livro. É verdade. Aí começamos a pensar, incluir ideias. Lembra isso? E Deus começou a gerar em nós. Começou a nos ensinar. Eu lembro as primeiras aulas. Meu sogro tinha mexido com câmera um pouquinho. Ele tinha feito outra série. E as primeiras aulas de as regras dos terços. Se vocês trabalhavam com vídeo, fotografia, né? A posição. Se tá aqui ou tá aqui, olhando. Se tá em movimento pra cá, tem que colocar nesse lado. Se tá nesses terços. Leis dos terços, né? É mais agradável aos nossos olhos e tudo isso. E ok. Tentando aprender. E movimento de câmera, né? E começamos com motivação de comunicar com as pessoas. Aprender. Mas durante essa trilhada, agora eu olho pra trás, eu comecei a ver e ficar apaixonado por que é possível e tão poderoso essa área, especialmente eu vejo de narrativa, de história, de começar a avaliar, porque cada um de nós podemos assistir um filme, esse é bom, esse tá ruim, esse é lindo, profissional, amador, né? Nós podemos facilmente, geralmente, poder distinguir, mas entra por quê? O que faz a diferença? Por que eu olho para essa e falo, isso é profissional? Por que eu olho para a foto, o grupo de jovens acha que é estúdio? O que faz a diferença? E começando a aprender isso e ver o poder, quando você tem a câmera aqui e movimento para cá, qual é o sentimento que isso traz? Quando eu faço assim, quando eu deixo talvez não na maneira certa, o que isso transmite? Posição do corpo, os atores, iluminação, toda essa interação. Eu me apaixonei, falei, nossa, que ferramenta poderosa. E vendo, junto com isso, nós como seres humanos fomos feitos para histórias. Qualquer de vocês, domingo à tarde, né, segunda-feira, depois da pregação do pastor, o que você lembra? Lembra aquela história que ele contou? Quando ela falou, gente, somos grudados, a gente foi feito para história. Por que todo mundo ama filme? Porque são histórias. E Deus é um Deus muito esperto, porque a maioria da Bíblia é o quê? Histórias. São histórias. E nós somos movidos a isso. Até tem mais explicações, não sei de qual lado, mas nós ficamos perdidos em narrativas. É algo muito poderoso para influenciar. E o nosso meio, as várias necessidades, objetivos, algo bem feito, criado com uma fotografia, iluminação, atuação bom, junto com uma história, nós temos o poder de influenciar muitas pessoas. Porque quando vocês já têm assistido um filme e antes de perceber porque você está tão dentro da história, cria uma empatia, uma compaixão com aquela personagem principal, você está torcendo, isso aí, deixa o seu marido, junta com o outro, ele é melhor, e você de repente acaba, né? Você está torcendo para alguém divorciar e sair, e trair. Por quê? A influência da narrativa, da história. Então, algo isso está me tomando mais e mais. Eu fico apaixonado, visão da nossa equipe, continuando nessa área para poder influenciar. E as áreas são variadas demais. O poder de poder comunicar nesse meio, com filmes, com narrativas e criando isso. Porque algo que nos encorajou muito, desde o início desse projeto, meu sogro até que iniciou. Porque ele falou para nós, não somente Deus é um Deus de histórias, mas nosso Deus preocupa tanto com arte. Você lê a história, marca lá, Êxodo 35, talvez vários de vocês conhecem, sobre a construção do tabernáculo. Naquela época, Deus preocupou tanto com a obra artística, que ele falou, eu vou derramar meu espírito sobre Bezalel e Oholiab, e eu vou dar para eles habilidade artística. Ele vai contando dessa área, escultura, E a esperança da nossa equipe, e continua até hoje, que gera o seu, nesse meio de comunicação, arte, é que nosso Deus derramou seu espírito para capacitar, para fazer uma obra incrível de arte. E falamos, se Deus fez isso, quantos mil anos atrás, nossa esperança é que hoje Ele continua, faz isso, para que as pessoas podem ter um encontro com Deus vivo. Ele vai nos capacitar. Ele é muito mais artístico, muito mais comunicador de qualquer um de nós. E de depender dele, de se render, é incrível o que Ele faz, Ele vai fazer. Nós temos visto isso, é nossa esperança para frente. Amém, muito Obrigado. bom. É uma
pena a gente ter tão pouco tempo pra conversar com os três de 3 áreas diferentes, né? Dá pra fazer um só sobre cinema, um só sobre redes sociais, um só sobre fotografia. A gente tem muita coisa pra conversar, mas eu já vi 2 coisas aqui bem interessantes entre os 3 que, enquanto eles falavam, eu percebi. Só não saquei qual que é a sua formação, Arlen. Tenho carteira de piloto de avião privado e manutenção de aviões. Olha isso. E hoje trabalha com cinema. A arquiteta trabalha com missões, com jovens e com redes sociais. E o musicoterapeuta trabalha com fotografia. Olha que interessante. Eu fiz ciência da computação, trabalho com comunicação também. Então, já começa com uma palavra de esperança. Não ache que você vai fazer o que você está fazendo pelo resto da vida, tá bom? Deus pode mudar muito os rumos do que Ele está fazendo na sua vida. Isso acontece muitas vezes. E também não quer dizer que a faculdade que você está fazendo, que não vai ser a área em que você vai trabalhar, é um desperdício da sua vida. Você não vai jogar fora esses 4, 5 anos. Deus vai trabalhar de alguma forma na sua vida, vai usar isso no contexto em que você estiver. A líder de comunicação aqui, a coordenadora de comunicação do Vocari, é minha esposa, ela é farmacêutica. A formação de comunicação dela é a vida, né? Daqui a pouco eu vou chamar ela para contar um pouquinho da experiência com os voluntários da comunicação aqui do Vocari também. Então, a gente precisa entender como Deus vai costurando a nossa vida. A Adri, quando ela começou a se envolver com comunicação, ela viveu muito essa crise. De, meu Deus, por que eu aprendi quantos ml tem numa gota de remédio, sabe? E hoje, assim, ela usa a experiência do tempo de faculdade, a maturidade dela, e o que ela tirou de proveito dessa faculdade é útil para ela hoje, sem dúvida nenhuma. É um crescimento que ela tem. E outra questão muito interessante que a Fê levantou foi com relação ao engajamento. Engajamento nas redes sociais. E engajamento do que você produz. E a gente tem esse peso, essa pressão que a gente sente hoje de redes sociais, de produção de conteúdo, de ver o número crescer. Você já vê que as pessoas começam o vídeo do YouTube e falam, antes de mais nada, clica lá no joinha. Eu falei, caramba, nem sei se eu vou achar legal, por que eu vou curtir já? Né? Já começa com essa hipocrisia, porque as pessoas precisam disso, precisam que esse conteúdo seja o máximo compartilhado. E esses dias eu tive um choque de realidade, né? A gente trabalha há 21 anos, eu trabalho com 21 anos produzindo conteúdo para a internet. Somos o podcast mais antigo do Brasil ainda em atividade. E nós ainda somos menos do que micro, porque eu estava conversando com um possível patrocinador, ele falou, no começo a gente começou a buscar os grandes influencers do Brasil e tal, fizemos parceria, conseguimos bastante divulgação, agora a gente resolveu apostar nos micro-influencers. Eu falei, quem são micro-influencers? São os que têm por volta de 50 mil seguidores no Instagram. Eu falei, caramba, eu tô muito longe, Irmãos.com tá muito longe de ter 50 mil, a gente tá lutando para chegar nos 10 mil seguidores no Instagram, mas por outro lado, quando a gente vê essa repercussão das pessoas com quem a gente consegue falar e começa a perceber a transformação de vida que essas pessoas experimentam, o contato que a gente tem, a proximidade que a gente faz dessas pessoas, é muito mais relevante se a gente pode acompanhar um grupo menor de pessoas de uma maneira muito mais intensa do que jogar uma palavra que vai ser perdida como o semeador que está jogando no meio de pedras e tal. Não estou dizendo que ser grande é ruim, mas não deve ser a busca da nossa vida, porque assim, a gente sabe qual que é o caminho do sucesso. Se a gente quisesse, a gente saberia. É só buscar assuntos polêmicos, é falar mal de quem tá na frente, é falar mal de quem tá fazendo alguma coisa. Por exemplo, eu tava conversando com meu amigo Simval Júnior, na semana passada teve o case do Descend. Vocês ouviram falar, né? Que é uma conferência que vai ter no Brasil e tal. Eles venderam os ingressos pro Morumbi, 60 mil ingressos se esgotaram em menos de 24 horas. Aí o que resta pra gente fazer? Falar mal. Claro, porque eles são grandes, a gente não consegue lotar um evento com 60 mil pessoas, a gente vai falar mal. É muito fácil esse caminho de falar mal de tudo. E dentro de Irmãos.com, por exemplo, a gente é muito conciliador nesse sentido. A gente procura sempre ver o lado, o outro lado, tenta entender as motivações, critica também, sem dúvida nenhuma, mas tenta entender o caminho da conciliação, o caminho da pacificação. Afinal, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha só. Então, assim, a gente não vai ser reconhecido como filhos de Deus por sermos os que estão defendendo a verdade, lutando por ela e matando por ela. A gente vai ser reconhecido como filho de Deus se a gente promover a paz, e é esse o nosso chamado. A gente não tem muito tempo, a gente vai acabar em 35 minutos, então eu vou deixar já aberto para vocês fazerem perguntas para qualquer um deles, qualquer coisa sobre o que eles falaram, vem aqui na frente e faz a pergunta no microfone para ser gravado. Quem quer fazer, levanta a mão já, porque daí no final levanta 10 a mão e aí não tem mais tempo. Quem quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Corre aqui na frente, por favor. Meu nome é Paulo, eu sou de São Vicente, Baixada Santista, litoral de São Paulo. Eu sou formado em jornalismo, só que eu tenho uma crise dentro de mim a respeito de como
como usar também essa ferramenta de jornalismo como função missionária. Hoje, assim, eu ainda não me vejo sendo um jornalista missionário. Deus hoje tem me direcionado para outras coisas. Mas eu quero saber, por exemplo, a questão de redes sociais. Como que eu posso ser prático, ser um evangelista prático, com projetos práticos nas redes sociais? Como que eu posso chegar ao público? Ideias práticas, sabe? Simples. Que eu posso chegar e alcançar o público, o jovem. O que eu posso falar, que assuntos eu posso abordar. Enfim, tudo isso. Paulo, eu tava até conversando com uma menina antes de vir aqui sobre isso, né? Ai, Fer, eu gosto muito de rede social, como faço pra usar e tudo mais. E eu acho que você, com a formação de jornalismo, já deve ter um nível mais alto, um senso mais crítico de como produzir conteúdo, como falar, como se portar. Eu sempre falo que a nossa melhor ferramenta é a gente ser a gente mesmo. Sempre assim. É o que eu acredito. Não sei se eu tô certa. Pelo menos é o que tem funcionado, assim. As pessoas gostam da verdade e quando a gente faz conteúdo buscando já, tipo assim, o que eu faço pra poder as pessoas me ouvirem? Fale. Quem tiver que te ouvir, vai te ouvir. Eu tava até falando com o Felipe agora. O Felipe, gente, ele é o rei do marketing digital. Vocês querem saber sobre marketing digital? Sigam ele no Instagram, Felipe Tem um podcast com ele, em irmãos.com, chamado Redes Sociais e Marketing Digital. Acessem. Que aí ele tá falando por que o engajamento tão grande, porque o Instagram não cresce e tudo mais. E ele tava falando que o mais importante é você ter ali pessoas que te ouçam e estão sempre te ouvindo. Eu sei que com a sua formação de jornalismo talvez você fique, nossa, mas como eu posso usar especificamente isso dentro da rede social? Você pode seguir pessoas que são jornalistas e usam rede social e conseguem fazer um paralelo entre isso, ou você pode ser só você mesmo, ser o Paulo, da maneira como ele é, falar como ele fala, sem se portar como jornalista, nada disso. E algo muito importante que o Paulinho falou, essa crise de faculdade, falar eu quero usar isso para missões, não conseguir, é uma crise muito forte. Não sei se tem alguém aqui passando por isso ou já passou, mas eu pensava assim, cara, eu fiz 5 anos de arquitetura, um curso muito puxado. De alguma forma a gente usa. Eu acredito assim, a gente treinou nosso cérebro por 5 anos, então não é algo gasto. Me tornei uma pessoa mais inteligente, eu acredito, por ter feito uma faculdade, mais resiliente também, por ter feito um TCC e tudo mais. Mas se você não consegue usar a sua formação agora, talvez em algum momento você vai usar, ou às vezes tem coisas que a gente usa e nem percebe, né, da nossa própria formação. Então, não sei se eu te respondi. Sim? Ai, que bom. Tem um amigo meu, o Ricardo Alexandre, quem ouve o podcast conhece, ele é jornalista, e ele é um dos caras que eu mais admiro no jornalismo. Ele não é missionário, no termo missionário mesmo, ele é um profissional cristão, super admirado na área, mas o que ele faz é simplesmente conquistar o direito de ser ouvido. A gente roda timeline de Facebook, roda timeline de Twitter e de Instagram, quando passa por um texto dele eu paro na hora pra ler, porque eu sei que eu vou ler coisa boa. Independente do que ele estiver falando, ele vai falar com argumento, eu posso não concordar com a opinião dele, mas ele vai falar bem feito. Ele é um cara que escreve bem, que desenvolve bem as ideias. Então o melhor jeito de você usar a profissão é você fazer com excelência aquilo da melhor maneira possível pra ganhar o direito de ser ouvido quando tem tanta gente falando ao mesmo tempo. E o que vem na minha mente rapidinho nessa área, porque eu não sou o cara do Instagram, eu nunca entrei no Instagram com uma paixão, um propósito, uma razão. Muitas pessoas só querem usar a comunicação para fato de comunicar. Realmente não vale. Ela tem um propósito, tem algo que guia, que entra. Eu só faço jornalismo, então vou fazer algo só para fazer, porque é legal, vamos gerar. Não. Muitos que estão lá, você vê os canais de YouTube, irmãos.com, tem um propósito, algo específico que gerou no coração deles, que guia o conteúdo, que guia o propósito. É algo que você iria falar, algo que você quer gerar e inspirar, independente se tem 1 ou 100 mil, que isso gera em você. Isso é algo que eu acho que é muito importante essa área. Se não tem isso, calma, não se apressa. Muito bom. Valeu, Paulo. Quem mais? Olá, eu sou o Cola, sou da cidade de São Vicente, Baixada Santista. Quando fala da comunicação, eu fico assim muito preocupado, porque eu percebo que, quando a gente fala tecnologia, arte, eu percebo que a juventude consegue se conectar muito rápido com isso. E aí a tendência do jovem que entende isso, se tem alguém que é mais velho, que não tá ali, não conseguiu conectar com ele abandona isso. Trilha um novo caminho, uma missão que seja mais descolada e tal, uma igreja que atenda aquilo que ele está buscando, ou então aquilo que ele está informando. Como que a gente consegue fazer essa conexão, ter essa conversa com as gerações, entende? Então o menino tem a capacidade de produzir arte, de estar ali comunicando uma mensagem através de um vídeo, mas o pai dele não consegue conversar com ele não consegue conversar com o pai, ele não consegue comunicar a verdade do evangelho para aquele que é mais velho, ele tá lá só falando com o jovem. E às vezes a gente concentra muito nisso, eu percebo que às vezes a gente fomenta isso, e aí esse menino tá cheio de propriedade para falar só com quem é da idade dele, mas ele é um zero à esquerda para falar com quem é mais velho, sabe? É um desafio, assim. Eu voltei a fazer faculdade esse ano, entrei em psicologia. Sou apaixonado
formado pelo humano, mas acho um extremo desafio entender quem é o homem. A minha espiritualidade, ela é fundamentada na humanidade. Eu resolvi abraçar a humanidade, porque eu quero entender quem é esse ser que Deus derramou a vida para salvar. É um desafio. Geração é desafio. Comunicação envolve tecnologia e realmente a gente fica um pouco para trás em muitas coisas. Mas ao mesmo tempo, a pessoa que está apaixonada pelo meio que está usando para se comunicar, ela também está antenada, né? De novo, a minha crítica é porque a nossa mentalidade, ela para a partir de certo momento, achando que o que vem depois disso é pecado, está se desviando. Então, ainda hoje, quando fala rede social, que é o que está bombando, cara, a gente tem dificuldade de assim, mas rede social, cara, é só para mandar nude e não sei o quê. Então a gente já começa a ver problema. É questão geracional, cara. É a questão da bateria que não podia estar no templo há não sei quantos anos atrás, porque a gente não tem essa abertura para pensar a comunicação e para pensar o evangelho em todas as áreas da sociedade. Tenho a mesma visão que o Paulinho falou, que nem na outra pergunta sobre o jornalismo. Cara, seja um excelente profissional. Faça jornalismo de verdade, traga a verdade, conte histórias das pessoas, velho. Assim, eu não preciso criar muita coisa para abraçar a vida e me jogar nela para fazer a diferença, entendeu? Eu acho que isso começa com uma visão de vida, assim, de amar aquele que eu quero alcançar. Onde eu quero chegar não é a fotografia. A fotografia é só uma ferramenta para algo, uma ferramenta para comunicar, algo que Deus deu para eu estar inserido nesse mundo e contar a história das pessoas, assim. Por exemplo, na fotografia, a galera só quer falar de equipamento. A melhor pergunta que um fotógrafo gosta de responder é: nossa, que foto linda, que máquina é essa? Cara, quando você vai comer o bolo da sua avó e você acha ela maravilhosa, você não pergunta para ela que batedeira ela usou para fazer o bolo, não é verdade? A bailarina que dança, você não vai perguntar a marca da sapatilha. Agora o fotógrafo, você vai perguntar, mano, que tecnologia você está usando? Não é verdade? Cara, a gente tem uma brasileira, Luísa Dor. Luísa Dor fez 9 capas da Time, uma das maiores revistas do mundo, com celular. iPhone. Daí o cara vai falar, não, mas que iPhone que era? Então, assim, eu acho que tem o lance, mas o lance geracional, para mim, é uma questão de psicologia. É uma questão das gerações entenderem, não essa geração de agora como algo negativo, como algo rebelde, como algo que eu já estou condenando antes mesmo de comunicar, mas é abraçar com paixão e também se colocar numa posição de, cara, eu posso aprender com você. Não é você que tem que ficar aprendendo comigo, eu posso aprender com você, posso colar em você e aprender com você, e daí a gente já começa a criar pontes, tem que criar o diálogo. A gente trabalhou com comunicação na igreja até o fim do ano passado, e lá a gente experimentava muito essa questão pastoral, de andar com pessoas de gerações diferentes, e a comunicação tem isso, né? Eu acho muito legal, eu vejo pessoas bem mais velhas acessando lá, até com dificuldade de mexer no celular, mas tá lá encaminhando vídeos de bom dia no WhatsApp e tal, e os adolescentes também estão lá. Então, acaba sendo uma ferramenta para unir as gerações, né? Trazendo o link da pergunta para o ambiente de comunicação, servindo como um link que conecta pessoas de gerações diferentes. Então, lá dentro do Ministério de Comunicação, a gente tinha adolescentes de 16, 17 anos e tinha pai de família. E a gente colocava essas pessoas juntos para trabalhar no mesmo propósito. Então, a igreja oferece essa ferramenta para a gente também, de dentro do Ministério, trabalhar com pessoas diferentes. Isso pode acontecer no seu trabalho na comunidade, pode acontecer onde for. A ferramenta, a comunicação pode e deve ser utilizada para isso também. A gente nunca deve pensar que o fim da comunicação é realmente ter a foto mais bonita, mas é como isso vai impactar pessoas, ou como você consegue trabalhar com pessoas, na vida de pessoas, para produzir aquela foto e abençoar pessoas através daquela foto que foi produzida também. O foco nunca é o equipamento, o foco nunca é a arte só pela arte, mas como isso pode fazer diferença na vida de pessoas. Eu acredito que hoje, pelo menos na rede social, não sei se você repara isso, nos vídeos tem de tudo, o que é ruim. Eu falei ruim, fiz assim, ruim. Porque, por exemplo, num vídeo tem criança assistindo, o que eu acho perigosíssimo, e tem gente mais velha. Porque quando a gente... Ministério Infantil, Ministério Adolescente, Ministério Adulto. Pelo menos na internet, parece que você joga um vídeo, é meio que todas as idades. Vou falar pelo menos da minha experiência própria. Eu tenho algumas mulheres que me seguem com mais de 60 anos, elas conversam comigo e eu adoro. Tipo, vozinha mesmo, sabe? A gente bate papo. E elas estão lá assistindo, porque a gente, como tá compartilhando da vida,
não tem muito idade pra isso, né? E ontem conversando, como que chama o pastor que tava traduzindo, antes do Rafael traduzir? Daniel. O Daniel. Tava conversando com o Daniel. Ele deve ter quantos anos? 50? Mais de 50. Mais de 50. Eu tava conversando com ele e tal, e eu percebi que ele tava conversando já com um certo de intimidade, assim. E eu, né, conversando com ele e tal, ele falou, Fer, porque ele também foi missionário na Espanha. Ele falou, Fer, você não sabe, procurei lá no YouTube, sei lá o que é Espanha, e achei o canal de vocês. Eu, ai, que vergonha. Ele falou assim, aí eu vi um vídeo e depois vi todos. Eu falei, que legal, que vergonha, vontade de entrar no buraco aqui. E ele tem mais de 50 anos, ele assistiu todos os vídeos do canal e a gente tem 20 e tantos. Então eu acho que, pelo menos na internet, isso meio que quebrou, né? Então a forma de se comunicar se tornou, eu acho que um pouco mais universal. Olhando pro Arlen aqui, eu tenho visto que o cinema de conteúdo cristão tem crescido. No cinema mesmo. Mas a gente vê que quem vai ver esses filmes, em geral, são os cristãos que querem ver filmes produzidos por cristãos para cristãos. Você produziu uma série evangelística voltada para anunciar Cristo e fez isso com uma excelência inacreditável. A gente viu o making off ontem, algumas cenas, é um negócio de tirar o fôlego, assim, o que eles conseguiram fazer com baixo orçamento e com muita qualidade. Como você vê essa questão de, será que eu tenho que produzir filmes com mensagens cristãs, ou o caminho é talvez eu utilizar o cinema para passar uns valores cristãos, mas não com uma cara de crente, né? O último filme a chegar no cinema foi o do Milagre lá, né? Que eu vi o trailer, né? Do menininho que começou a entender que Deus tinha poder e ele começou a transformar o mundo com aquilo e tal. Mas a minha sensibilidade é que quem vai ver esse filme é crente. As igrejas fecham o cinema para assistir, mas só vai crente assistir. O que de missões está sendo feito? Como que a gente pode utilizar o cinema para fazer uma verdadeira diferença nesse mundo? Cara, realmente eu tô nos dois lados de propósito. Eu acho que totalmente vale a pena se o seu propósito é criar um filme de excelência para os cristãos. Porque quem assistiu, vamos supor, Quarto de Guerra? Quem não foi mais, nossa, eu preciso orar mais, olha o poder de oração, eu preciso continuar nisso. Tem um efeito. Até você fala com eles, dá pra ver, o filme não foi, eles colocam algumas coisas evangelísticas, mas eu acho que não foi o propósito. De uma Quarta de Guerra falando sobre oração. Então, se esse é o seu propósito, conteúdo, precisamos, né? A gente vamos pra igreja ouvir uma pregação para nos encorajar, da palavra de Deus, nos incentivar a lembrar da verdade. Mas, como o Paulinho falou, talvez vamos ver o equilíbrio ou abrir a mente possibilidade de, gente, essa área artística também é muito poderosa e podemos ser melhores ainda, eficazes de produzir conteúdo que talvez não é necessariamente para os cristãos, mas vai começar a mexer com valores, com visão do mundo, vai começar a causar mais coisas filosóficas que você mexe e trata, que causa a cara de começa a questionar. Então, eu acho que os dois são muito válidos, os dois são importantes, mas talvez nós não temos desenvolvido tanto essa visão que você falou, de como é que podemos usar para mais alcançar as pessoas. Muito bom. Pergunta, gente. Vamos lá? A menina de São Vicente também? Não. Tá. Oi, eu sou a Tayane, eu sou do Rio de Janeiro. Eu, desde criança, meus pais trabalharam com edição de foto, filmagem. Então, desde novinha, eu já acompanhei essa rotina. Desde aquela edição raiz, de MX1, não sei se você sabe, VHS, Pinnacle, que é um programa de edição bem antigão. Então, desde criança, eu ficava alucinada nessas coisas, né? E meus pais foram nomeados pastores, eles pararam. Então, eu fiquei muito triste, porque eles trabalhavam com a área operacional, só ia nas festas e filmavam, e eu ficava com a área de edição. E desde que parou, eu fiquei ainda sentindo no coração de dar continuidade a isso, mais pra área de missionária. E eu fui procurar ajuda para poder engajar nessa área, e eles viraram para mim e falaram: você precisa de um equipamento, você precisa de câmera, você precisa de um drone, e eu consegui todos os equipamentos e eu não sei nem por onde começar. Eu gostaria de pedir uma ajuda. O drone, eu acho que tem um botão para ligar, uma bateria. Fala com o Felipe aqui, alguém da equipe. Não voe por cima da cabeça das pessoas, também é uma dica interessante. Mas eu acho que, voltando para o cara do jornalismo,
o que vem, o que gera, de onde começar, como ele falou, ferramenta, equipamento. Você coloca, vamos supor, uma Alexa, tal, não sei o que, nas mãos de uma pessoa aqui, não é a câmera que vai virar, né, uma câmera head, uau, que massa, né? Até tem pessoas que perguntaram, assistindo a nossa filmagem, pra minha esposa, não, uma colega, vocês usaram uma câmera, o Red, né, sabe aquele Red, o Red? Ela falou, eu acho que era preto, não me lembro, mas, tipo, tá nem aí. Mas não é necessariamente o equipamento faz a diferença. Claro, treinamento, sabendo utilizar o equipamento é muito importante, mas o que vale em tudo é o propósito, é a história que quer contar, o que você quer. Tem muita pessoa que, se você quer fazer um filme, vai ser massa, o mais você tem o drone, depois o crane, como é que chama? Grua, descendo, cada cena parece movimento, algo grande. Fica até tonto. E não impactou ninguém, porque qual era o propósito atrás disso? Então, algo que eu amo até de filme, cinema, o bem feito, cada ângulo realmente tem um propósito. Cada movimento do ator, cada fala, cada frase, tem uma peça, não é só à toa. O que eles fazem, a iluminação, coloração, tudo tá ligado. A gente viu, nesses últimos anos, a evolução espetacular da qualidade do cinema. E a gente viu como os produtores se vislumbraram com isso e começaram a investir tanto nessa produção gigantesca de efeitos especiais que a história se perdeu. Então hoje a gente não tem mais limite de qualidade técnica, mas o que faltam são histórias. Então a gente vê uma retomada das histórias, a gente vê filmes minimalistas com histórias mais tocantes e que são os que ganham os prêmios no Oscar, né? Os espetaculares vão só para as categorias técnicas, né? Mas o que as pessoas querem é uma boa história contada. E vendo, né? Eu não sei como o seu coração arde, para qual área, se for contando as histórias que estão acontecendo no campo, para trazer, para animar a galera. Tem várias opções, né? É infinita, realmente. De ver como Deus quer usar e, claro, se profunda como usar o equipamento da melhor maneira possível, mas de alcançar o objetivo e transmitir a história que realmente vai impactar as vidas, eu acho. Muito bom. Uma última pergunta, depois eu vou chamar a Adri aqui na frente para contar um pouquinho da comunicação do Vocari. Cadê você? Vai lá. Boa tarde. Meu nome é Davi, eu moro em Viçosa atualmente. E é o seguinte, a gente tem uma pessoa de cada área aqui da comunicação e dava de falar muito sobre. Mas quando a gente vai para a realidade das pequenas organizações e das igrejas, a igreja ou a organização vai querer que a pessoa faça cinema, faça rede social, faça fotografia, faça o site e o podcast. Então, o cara tem que fazer tudo e tem que manter a qualidade ainda. Ainda diz, o padrão não tá bom, né? E ainda tem o design gráfico ainda que tem que se virar. E aí, como é que a gente faz? Muito bom, uma pergunta fácil. Vê se eu entendi a pergunta. Você quer saber como que faz quando a igreja tem uma demanda gigante para uma pessoa só? É isso? Tá falando de uma organização missionária, no caso. Entendi. Cara, se vira. Não, é o que a gente faz. Eu acho que todo mundo aqui acaba... Não, eu falei com amor, tá? É que não soou amoroso, mas foi com amor no meu coração. A gente acaba se virando de muitos jeitos. Eu trabalhei em igreja durante 12 anos. E assim, eu tinha que fazer de tudo. Eu tinha de revisar um texto, produzir o vídeo dos avisos da semana, preparar o boletim, fazer as fotos, entender de técnicas de transmissão ao vivo. Você tem que aprender um pouco de tudo. Até que assim, se as coisas forem acontecendo, a gente vai começando a treinar uma pessoa aqui, outra ali. Renatão faz isso lá também, em São Bernardo. E a gente vai percebendo como Deus vai colocando as pessoas e tal. Mas a área de comunicação, ela é muito ampla. É claro que a gente é muito bom em uma coisa, acima da média em outra e regular em todas as outras. Então, assim, eu vou investir mais no que eu sei fazer melhor e vou tentar buscar ajuda no que eu não sei muito bem. Mas Deus vai providenciando isso da forma e a gente vai oferecendo o melhor que a gente pode dentro das condições que a gente tem. Não tem como a gente sonhar que a gente vai ter uma equipe gigantesca com cada um. Aqui no Team Street, né, tem a comunicação lá deles. Aí você vai lá, tem aquelas baias bonitinhas, aquelas mesas bonitas, aquelas luzes. Eu fico imaginando aquela cheio de gente, cada um trabalhando numa área dentro de uma missão. Mas isso não é uma realidade da maioria esmagadora das missões brasileiras. É isso que eu ia falar. Tipo assim, eu conheço uma igreja maravilhosa que é referência pra mim. Tem o fotógrafo, o editor de vídeo, a rede social, sei lá o quê. É minoria. A maioria é nós, entendeu? Como é que fala? Severino? Severino. Entendeu? Eu sou da equipe de comunicação da minha igreja. A gente faz de tudo. Eu não
não tenho nenhum curso de fotografia, filme, já fiz vídeo pra minha igreja, fiz foto pra minha igreja. Eu não sei o que eu tô fazendo lá, mas tô fazendo, entendeu? Arte pra Instagram. Eu não sou designer, mas tem o Canvas. Alguém usa Canvas? É maravilhoso, entendeu? A gente faz um negócio lá e dá certo. Então, eu acho assim, saiba que nós somos a maioria, né? É isso mesmo, é na base do Civiration. E ele quer falar também. Desculpa, eu sou um cara meio crítico às vezes, assim, porque o que eu acho é o quê? As comunidades, elas olham para as grandes igrejas e elas querem copiar. É a mesma mentalidade que a fotografia tem hoje. Eu tô vindo da Inglaterra, estava falando um tema lá para um treinamento de fotógrafos que era o desafio de olharmos para o outro. Esse era o tema dentro de uma escola de fotografia. Porque hoje a fotografia é sobre o fotógrafo, não é sobre o outro. Então, as redes sociais é sobre ganhar like, não é sobre conteúdo. E as igrejas não entendem que elas precisam trabalhar com as pessoas que elas têm, porque a igreja não é o que ela tem fora das pessoas, é o que ela tem como pessoa. Eu trabalhei muitos anos com treinamento de ministério de louvor. Os caras querem ter um som profissional com músicos amadores. Você não pode exigir de um pai de família que trabalha das 7 da manhã e chega às 10 horas da noite em casa, que vai ter 1 hora de ensaio por semana para tocar no domingo, que ele toque a guitarra dele da mesma forma que ele vê o Juninho Afran tocando. Porque o cara é um músico profissional e vive disso. O outro é um pai de família servindo na igreja. E a música, a arte que ele produz, vai condizer com isso. Então, assim, eu acho que precisa ter uma mentalidade na igreja que precisa ser mudada, que tem a ver com a igreja é formada por pessoas. E elas vão oferecer aquilo que eles têm com excelência. Porque excelência é oferecer o máximo que eu posso com o que eu tenho, não com o que eu não tenho. Então, essa mentalidade precisa mudar. Muito bem, esposinha, eu fiquei o programa todo lá no Vocário falando que você entraria, que você falaria da sua vocação de comunicação. E o que aconteceu é que, assim, tivemos um probleminha com a gravação. Sim. O computador parou de gravar bem na hora que a esposinha foi falar, olha só. Mas isso foi livramento, né, Adri? É livramento, porque você já tava sem voz, não tava conseguindo nem falar direito. Mas você vai ter a oportunidade aqui. A gente tá na edição, você tem a oportunidade de falar de novo aquilo que você falou, né, Adri? Que eu te chamei lá pra falar sobre a sua experiência como coordenadora de comunicação do Vocari, sem nunca ter se formado em comunicação, isso é verdade, minha querida gente, farmacêutica. É muito louco. Porque, assim, atualmente eu coordeno a comunicação do Vocari e também coordeno a comunicação da MTB, que a MTB é a organização mãe que tem o movimento Vocari embaixo dela. Então, assim, o desafio é muito grande, né? Porque a gente não só faz a comunicação do evento que acontece, o evento nacional, que acontece uma vez por ano em Maringá, mas o ano que vem não vai ter. E não acabou o Vocari. Não acabou o Vocari. Vamos explicar isso já, vamos abrir esse parênteses aqui já, porque o Vocari, desde que nasceu, ele nasceu para ser um evento nacional bianual. Só que assim, aconteceu o primeiro, todo mundo falou, vamos fazer um outro ano que vem, foi muito legal, dá um reforço no movimento. Aí veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto, e nesse quinto aqui a gente chegou a hora de intensificar as nossas programações regionais. Isso. Então não é que em 2020 nós não teremos Vocari, é que em 2020 o Vocari vai acontecer perto de você, e se você estiver ouvindo no Japão, talvez ainda não seja em 2020, mas a ideia é chegar por aí também. Vai chegar no Japão. Então em 2020 vamos intensificar as outras ações do Vocari. Sim, porque o Vocari tem vários produtos, né? A gente tem o Moving, a gente tem o Connect, tem o Hangout. Tem os Experiences. A gente tem os Experience, tem as rodas de vocação dentro das igrejas. Então aí a gente tem muitos produtos que a gente acaba não rodando os produtos porque fica só focado no evento nacional, a gente se concentra muito no nacional. Então, em 2021 tem o nacional de novo, em 2020 a gente vai se espalhar e pensando que a gente vai ter menos trabalho, muito pelo contrário, vai ter muito mais trabalho. Que na verdade já começa em 2019, né? Agora no segundo semestre a gente tem 3 Vocares regionais aí. Quais são as cidades? Benevides, no Pará, Anápolis, Goiás e João Pessoa, na Paraíba. Olha só, sem contar os navios. O navio Logos Hope que tá chegando aí. Salvador, Vitória, Rio de Janeiro, Santos e Belém do Pará. Serão Vocares Experiences no navio do Logos Hope que tá chegando aí. A gente dá mais informações na frente. Mas conta, Idri, como que é o desafio de coordenar toda essa comunicação maluca aí de Vocari e de AMTB? Assim, primeiro eu vou falar um pouco da minha
minha jornada, da minha vida. Eu sou farmacêutica, eu já falei em vários programas. E nesse, inclusive, duas vezes. Inclusive, na abertura. Eu gosto muito de remédio, gosto muito de formulação química e tal, mas eu sempre me descobri apaixonado por pessoas, por fazer planejamento e gestão de projetos e tal. Desde a época da faculdade, eu era muito ruim com as mãos, assim, então eu não gostava de fazer a parte prática, né? Vamos fazer a parte prática, vamos usar as pipetas, vamos fazer os exames. Eu detestava, eu gostava de fazer o relatório ou de fazer a apresentação do trabalho. Dava aquela puxadinha com a pipeta, engolia o medicamento, né? Tinha tudo... Sim, gente, vocês acreditam, quem é da área aí, uma vez eu pipetei cloroforme, olha que burra. Eu desmaiei no laboratório, óbvio, né? E o cloroforme cai em cima de você, provavelmente. Né? E assim, eu fiz exame de fezes, derrubei cocô no jaleco do meu amigo. Nossa, Dri, menos. Então, enfim, né? Menos informação. Eu sou ruim mesmo com a parte prática, mas eu gosto de pessoas, eu gosto de fazer gestão de pessoas e eu consigo enxergar o projeto assim como um todo. E todo mundo falava, você tem que ir pra área da qualidade, tem que ir pra área de planejamento e tal. E aí eu continuei dentro da farmácia, fazendo essa parte de planejamento e qualidade, que eu sempre gostei. Mas eu casei com um comunicador. Olha né? só. Olha só, que é um comunicador muito bom, que é apaixonado por comunicação. Essa parte sim. Tecnicamente ele é muito bom, ele faz muita coisa boa, ele é humilde, ele vai falar pra vocês que não, mas ele faz muita coisa boa. Não. Só que como todo artista, e eu sei que a maioria que tá me ouvindo da área de comunicação vai ficar bravo comigo. Todo artista é enrolado com planejamento e com gestão. Mas eu tô aprendendo. O que vocês fazem muito bem é organizar os layers no Photoshop, isso eu acho bem bonitinho. Não é qualquer um não, viu? Não? Isso é talento de poucos, na verdade. Porque o artista geralmente é desorganizado. Eu sou mais organizado do que artista, eu diria. Ele organiza os layers do Photoshop por ordem alfabética. Não, assim, ordem né? alfabética não, a ordem que aparecem na arte, né? Olha isso. Mas aí, o que acontece? Vocês, comunicadores artistas, vocês conseguem enxergar a obra como arte, mas às vezes tem dificuldade de enxergar o evento como um todo, num planejamento geral de todas as ações que tem que ter. E aí eu comecei a ajudar o Paulinho com isso. Então, assim, a minha formação de comunicação se chama esposo. Mas sabe o que é legal? Formação. Que a grande bênção da Dri, eu tô falando em terceira pessoa já, não sei mais com quem eu falo, tô falando com você, tô falando com os ouvintes, mas a grande bênção sua, esposinha, é que você não sabe fazer as artes. Eu não sei, gente. Apesar de ter o Canva lá que a Fê falou no podcast. E que agora o Canvas é pago! Olha isso! Pois é, acabou a mamata. Foi só a gente divulgar ele que se tornou pago. Mas apesar dessas mamatas, você não sabe fazer essas artes. E isso é uma grande bênção porque você não faz e você consegue delegar, passar para as pessoas. Geralmente, se o coordenador de comunicação ele sabe fazer, ele vai preferir fazer porque ele sabe do jeito que tá na cabeça dele e é muito mais difícil passar para outra pessoa aquilo do que ele simplesmente resolver aquilo e fazer. E aí ele acaba fazendo tudo, todas as artes, todos os vídeos, tudo. E aí como é que você passa pros seus voluntários nas artes que você quer? Gente, eu tenho um caderno, né, aqui com folhas sem pautas e eu desenho. Eu pego canetinha e tal, eu desenho tipo os crachás, assim, eu desenhei o crachá como que era pra ficar, os outdoors, os banners gigantes. Desenha a mão mesmo na caneta e manda uma foto pelo celular no WhatsApp e as pessoas se viram pra fazer a ideia da Dri. E aí eu falo, é assim, só que a gente tem o drive todo organizadinho, com todas as artes. E que deixe bem claro que nem desenhista você é, né? Não, nem desenhista eu não sou. É sério, meus desenhos são sofríveis. Mas palitinho e tal, mas dá pra entender e ela passa a ideia dela. Olha só que sensacional. Faz bonitinho. Então, assim... Quantos voluntários você tem no Vocari agora só de comunicação? Nossa, é difícil. No grupo são 50 pessoas. É porque assim, a gente tem... Deixa eu só voltar um pouquinho antes. O maior desafio de trabalhar com comunicação no Vocari é que todo mundo é voluntário. Sim. São todos voluntários. Inclusive nós. Inclusive eu sou voluntária. Sim. E todos os meus voluntários são voluntários. Pensei que você ia falar o termo correto deles, os fofuchos da Dri. Os meus filhotinhos, os meus fofuchos. Então, assim, aí eu tenho o grupo de comunicação nacional, que é o grupo de comunicação geral, que lá tem 49 voluntários. Mas tem os regionais. É que o regional do Goiás acabou entrando dentro do nacional. Mas agora a gente tá com um grupo de João Pessoa, que tem 14 pessoas lá no grupo de João Pessoa também já, os voluntários. Então, tá aumentando aí. A gente tá com uma base de quase 60 voluntários. E a galera chega com essa visão de paixão mesmo, né? Que entende a comunicação como uma ferramenta que você pode utilizar para o reino e estão lá nas suas horas
horas de sono, né, que era pra estar dormindo de madrugada, de fim de semana, sim. dedicando esse tempo pra trabalhar na comunicação do Vocari também. E é muito legal ver a integração da galera. Eles não fazem, assim, o que é interessante é que eles entenderam de que a vocação deles é comunicação, eles são apaixonados por comunicação, cada um na sua área técnica, mas todos eles fazem grande parte dessa família Vocari. Então, assim, eles não são voluntários aonde eu crio o planejamento, eu crio as demandas e jogo pra eles. Não, muitas vezes, eles criam as demandas, eles jogam no grupo e eles fazem, e assim, fazem acontecer, exatamente. E eu falo, cara, não preciso nem aprovar, vambora, a gente aqui é muito orgânico, isso é movimento. E só funciona com pessoas que entram com esse coração mesmo. Se a pessoa entra na ideia de se provar, ou se exibir, ou mostrar o quanto é competente para as outras pessoas, não dá certo, fica pouco tempo no grupo, acaba saindo, porque precisa dessa essência realmente de serviço para o trabalho de voluntariado, né? E a Dri faz isso muito bem, coordena muito bem essa equipe, administra tensões e faz a galera realmente ficar apaixonada por aquilo. É uma loucura, gente, é uma bagunça. Mas o que eu falo pra eles que dessa loucuria gostosa nossa é que Deus tem um projeto muito grande para os seus filhos aqui. Tanto que nós somos únicos, nós fomos criados de uma forma muito única. E aí a gente tem um talento, e a gente tem uma vocação, a gente tem uma técnica para comunicar, para dar highlight em coisas boas, e muitas vezes a gente só usa esse talento profissionalmente e acaba não tendo oportunidade de usar esse talento diretamente, intencionalmente pro reino de Deus. Não que profissionalmente não é, tudo que a gente faz é pra glória de Deus. Sim. Mas, por exemplo, a gente soube do projeto Rafura, inclusive foi o projeto que ganhou no VocLab, e assim, os meus fofuchos ficaram desesperados. Eles falaram, Dri, o projeto é muito legal, é sensacional, mas eles têm um logo feio, o vídeo tá em baixa qualidade. A gente pode fazer alguma coisa pra ajudar, olha sabe? Só. E aí é muito legal. Aí o outro projeto também do ano retrasado que ganhou o Rios de Esperança foi a mesma coisa, sabe? Era um projeto muito legal no Rio Purus, que eles tinham um barco farmácia, que eles desciam ajudando a população, mas assim, eles não tinham arte, não tinham vídeo, não tinham foto, não tinha nada. E aí os meninos, não, vamos ajudar e tal. Aí foi até um voluntário da comunicação que se prontificou e foi lá e tal, com paixão, com o coração apaixonado. Produziu o logo, produziu o material, o folheto, foi muito legal, sabe? Então assim, o que eu falo pra eles, eu falo pra todo mundo que tá nos ouvindo aqui, é que se você tem o dom e tem um talento de comunicar, comunique coisas boas, sinalize o reino de Deus, sabe? Eu acho que o mundo tá tão carregado de coisas negativas, de fake news, de desgraça. Pega aquilo que é bom, aquele projeto que é bom, aquela coisa boa que tá acontecendo e sinaliza, ajuda, vai atrás, divulga. E aí a gente vai usando os nossos talentos pra conectar aí no reino de Deus. E depois dessa conversa que a gente teve lá no Insight, a gente levou a galera interessada a fazer um tour no QG da comunicação, uma coisa que a gente não vai conseguir reproduzir aqui. É verdade, aí foi muito Isso legal. Isso não foi gravado lá também, isso é uma experiência só pra quem esteve no Vocari. A galera conheceu toda a equipe que estava trabalhando, cada um apresentou a sua área de coordenação e tal, foi muito legal, essa equipe tá crescendo, é a família Vai Comunica. Vai Comunica, uhul! E assim, olha, eu vou deixar de desafio aqui pra mim, pra vocês entrarem na minha página do Facebook pessoal e do Instagram, eu vou colocar as fotos que foram feitas lá no tour. Olha só, que legal, pra gente. Pra vocês verem, foi muito legal. E como a gente já anunciou por aqui, no dia 5 de outubro, em Campinas, pertinho de Vinhedo, interior de São Paulo, nós vamos realizar a segunda edição do Impulso! O Impulso é o encontro dos comunicadores cristãos, olha isso que legal. Olha em Campinas só. É fácil de chegar, fácil. Né, amor? E se você gosta da área de comunicação e entende da importância de pensar em comunicação e reino de Deus, em 2018 a gente já fez a primeira edição, o conteúdo tá aqui no podcast, e em 2019 a gente vai passar o dia de novo, um sábado, dia 5 de outubro, o dia todo pensando sobre comunicação. Sim, e não é especificamente para quem trabalha com comunicação em igreja. Não. São comunicadores cristãos, né, amor? Se você se interessa pela área, se você trabalha na área, se você trabalha no mercado de trabalho, se você produz conteúdo pra internet, ou se você trabalha na igreja com comunicação, participe com a gente no dia 5 de outubro. E olha só, nós vamos abrir as inscrições no dia 15 de julho de 2019, ou seja, daqui uma semana da data de publicação deste programa. Dia 15 de julho. Siga-nos nas redes sociais e fique esperto aí. Isso, no próximo fim de semana, avisa pra todo mundo na igreja que na segunda-feira teremos as inscrições abertas. Você vai entrar em irmãos.com/impulso e fazer as inscrições. Nós vamos divulgar nas redes sociais, em irmãos.com, e você participa com a gente dia 5 de outubro em Campinas. Já marca essa agenda aí, viu? Então foi isso, galera. Esse foi o nosso primeiro Mas eu Insight. quero terminar antes de mandar um beijão para meus fofuchos que devem estar me ouvindo então todos
ouvindo aí. É muito legal trabalhar com essa galera legal, mesmo. Eu gente, sou o tiozão que entra na sala dando susto, aquelas piadinhas de véia e tal, mas é muito gostoso, legal gente. conhecer a nova geração, aprender as gírias. Aprender os stickers, né, amor? Mas esse foi o Insight de Comunicação, o Turn de Comunicação Upside Down do Vocari. Agora, terça, quarta, quinta e sexta tem os outros insights pra você aqui com conteúdo tão bom ou melhor do que esse. Serão outras pessoas falando olá pessoas, olha que legal. Eu quero ouvir. Eu fiz todos eles falar olá pessoas. Eu tava em um dos insights, eu não vi os outros, mas depois eu já conferi no áudio que os 4 falaram, cada um do seu jeitinho. É mesmo? Foi muito legal. Então amanhã volte aqui pra ouvir mais um programa dos insights gravados no Vocari com o apoio da Yes He Is. E se você ainda não instalou, instale agora o app. Eu já instalei o meu, e você? Instale o app e comece a compartilhar Jesus aí nas redes sociais, utilizando a internet, que é essa grande ferramenta de comunicação e o maior campo missionário que você consegue atingir aí, tá bom? Vamos junto, galera. Até amanhã. Valeu!